Olá, eu recebo aqui hoje com muito prazer o Dr. Nasser Sarkis, que é cardiologista, diretor de planejamento da Associação Médica de Brasília, e nos honra muito com a sua presença aqui, falando hoje sobre a medicina no mundo contemporâneo, que é algo bastante interessante e preocupante. Tudo bem, Dr. Nasser? Muito obrigada por Tudo sua bem, presença. muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e saúdo a todos os ouvintes, espectadores que nos acompanham. Doutor Nasser, vamos falar muito rapidamente assim, a medicina no mundo contemporâneo passou por várias fases, né? Desde o endeusamento à religião que podou, por marcos históricos importantes. Desde quando o médico foi proibido, passando pelo médico ser Deus, até hoje. O senhor acha que hoje o médico simboliza ou significa o que nesse mundo contemporâneo? Qual é o papel desse médico? Ok. Olha, a ciência médica ela guarda um lugar assim, Mônica, muito especial dentro das ciências. Indiscutivelmente, o mundo é antropocêntrico. O homem está no centro de tudo e é a razão maior da nossa existência, obviamente. E só para você ter ideia do impacto que isso tem, hoje no mundo atual, 53% das publicações científicas estão na área médica. Se nós juntarmos tudo que a humanidade faz em termos de pesquisa, da astronomia, física, geologia, eletrônica, mais da metade está na medicina. Só para você ter uma ideia, a indexação da literatura médica ela cresce a mais de 1 milhão de palavras por hora. Nossa! É um volume assim absurdo e exponencial. A cada dia que passa, mais se busca, vamos dizer, esse segmento, que é a busca eterna desde que o mundo é mundo, que é a longevidade, a eternidade, a juventude, o vigor e assim por diante. Quais são hoje, a seu ver, e como médico experiente e referência que o senhor é, como o senhor vê hoje a grande dificuldade a ser enfrentada pelo médico? É o custo da saúde, é o mercado de trabalho, é o posicionamento diante de tantos interesses econômicos? Como é que o senhor vê isso? Olha, Mônica, é bastante complexo. Eu digo, aqui no Brasil, vamos falar agora em Brasil, com esse Sim. volume de informações científicas que eu falei, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo assim, numérico prático. Só sobre hepatite, foram publicados mais ou menos 12 mil artigos mês. Se cada artigo desse tiver em torno de 15 páginas, eu terei aí mais ou menos 18 a 20 mil folhas por mês só de hepatite. Se eu Aham. distribuir nos 20 dias úteis do mês, eu terei 1.000 páginas por dia só para acompanhar o que foi publicado sobre hepatite. Então, Nossa. separar o joio do trigo, peneirar essa informação, cada vez mais é um desafio maior para o médico. Hoje, o médico precisa ter disponibilidade de tempo. E, no Brasil, infelizmente, o trabalho científico não é considerado trabalho. O médico tem que fazer isso fora do seu horário de expediente, sacrificar a Uhum. família. E, obviamente, com custos também muito altos. Essas publicações estão em revistas, são pagas, obviamente, e Uhum. viagens para congresso. E cada interrupção dessa cessa a produção do médico como profissional. Então, Aham. o médico aqui já ganha mal. Então, você tem que sacrificar mais ainda os seus rendimentos para poder se aprimorar. Além dos gastos adicionais que você tem, há uma interrupção desse ganho. Então, você vê que é um trabalho assim ingrato, muito ingrato. E E esse difícil. custo e esse custo passa pelo curso também, com muitas Ah, sim. faculdades de medicina caríssimas. Então, aqui tem um outro desafio, que é o médico se sobressair e alcançar o mercado de trabalho, especialmente porque, em sua maioria, eles querem a capital, né? Sim. Ainda. Não é que queira, a coisa é mais complexa um pouco, Mônica. Eu acho que o mundo Aham. mudou muito. Aquele conceito de interior, longínquo, abandonado, isolado, isso acabou. Hoje isso Ah, não sim. existe mais, com raríssimas exceções. Hoje você pega qualquer estado do centro-oeste, sudeste, nordeste,
Você tem rodovias, você tem comunicação, você tem internet, você tem Internet. todos os acessos e a população cresceu muito. Então, primeiro, não existe esse conceito de um Brasil abandonado na época do Monteiro Lobato, na figura do Jeca Não, acho Tatu. que não. Mas o médico ainda prefere a capital? Não é Ou é isso, porque no interior ganha menos ainda? não, ele ganha mais calote do prefeito. Infelizmente, essa é a verdade. A carreira médica não existe no Estado. O médico, muitas vezes você vê um município falar assim, contrata-se médico por 20, 30 mil reais. O Sim, médico vai sem segurança nenhuma, sem estabilidade, sem um vínculo empregatício, sem uma carreira. Ele abandona tudo, no segundo ou terceiro mês ele leva calote do prefeito. que Isso é a isso? regra. É. Então, não é que falte médico. O médico ele é tratado de uma forma assim, vil, vamos falar um português claro, e na maioria das vezes ele é abandonado. É usado eleitoralmente Sim, e aquilo, depois de um tempo, eles descartam o médico, aí o indivíduo mudou de cidade, tirou os filhos do colégio e ficou sim, abandonado. Aí ele tem uma população carente, onde ele não consegue viver profissionalmente, cobrando, o Estado tem que arcar, e o Estado não assume. Esse é o grande problema. No momento que o governo criar uma carreira para o médico, como existe no judiciário, ele com certeza resolverá todos esses problemas. Não então, há o senhor interesse do... entendi, não há interesse. Não há. Então, a não existência da carreira médica oficializada é um dos desafios e um dos É o maior. gargalos para. É o maior Interessante, desafio. É o maior desafio. interessante. Você vê o seguinte, por que o governo cria uma carreira, por exemplo, para o judiciário e não cria para a área médica, a área da saúde? Por quê? Desinteresse. É muito mais fácil enrolar o médico, criar um vínculo empregatício, uma carreira, uma coisa assim sólida. Não há o menor interesse por parte dos governantes. Esse é o maior problema. Então, muitas vezes se coloca como se o médico fosse o vilão. O médico não tem interesse, é um desalmado. Não é isso. É porque ele não tem segurança nenhuma no vínculo de trabalho. E o médico também hoje está sendo, ele está no meio de um grande jogo de interesse político-econômico, né? De grandes grupos, de grupos de saúde, de implantação de novas legislações, como a gente está vendo agora a telemedicina. E como é que o senhor sente a posição do médico aí? Está fragilizada? Muito, Mônica, muito. E não só do médico, mas a da população. Porque o médico, ele querendo ou não, ele é um defensor da população. Ele tem um código de ética e preceitos éticos muito rigorosos. E, obviamente, que há algumas, vamos dizer assim, distorções, mas, de um modo geral, a maioria dos médicos cumprem esses preceitos de modo bem importante. Bom, vamos fazer colocações aqui diferentes. O mundo hoje vive um fenômeno que é o chamado bionegócio. O bionegócio são todos os fatores ou todas as variáveis que envolvem a saúde. Então, seguro-saúde, hospital, medicamento. Esse segmento ele é mais importante que o agronegócio. Ele movimenta hoje uma cifra muito maior do que os alimentos. Que coisa! Por exemplo, um Imagina. casal de 60 anos gasta muito mais em saúde, direta e indiretamente, do que com alimentação. Faça suas contas. É. Só um plano de Maior. saúde para um idoso hoje de 60, acima de 60 anos é um absurdo. Ninguém encontra É, nada por menos de R$ 2.000. isso. Pode pôr em preço médio aí 3.500. Um casal, R$ 7.000 por mês, só no plano de saúde. Vamos supor que tenha mais R$ 1.500 de medicamentos, uma academia, passa dos 10.000 brincando. O E indivíduo, que, para ter
arcar com esse custo, ele tem que ter uma renda familiar de pelo menos 50 mil, para ele gastar 20% do bruto só nesse segmento. E quanto por cento da população tem isso, doutor Nácio? Menos de um, muito menos de um. E o SUS aguenta o restante? Aguenta. Tem que aguentar. Esse é outro detalhe. O SUS, bem ou mal, ele segura as pontas. O Brasil talvez seja o único país que o sistema de saúde público deu uma cobertura para uma população acima de 150 milhões, com suas limitações, deficiências. Ele acaba cumprindo esse objetivo, ok? E, no final das contas, vai se levando da melhor maneira. Voltando aqui na medicina suplementar. Hoje, a carreira para o médico está muito complexa, porque, primeiro, o mercado saturou. Nós não precisamos dessa quantidade de médicos que estão sendo formados. O Brasil, hoje, sozinho, é o país que mais forma médicos no mundo. Mais do que a China, mais do que a Índia. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, quando eu formei, 60 faculdades. Hoje tem 360. 70% dessas faculdades nem hospital tem. E aí? Ou seja, além de tudo, há uma grande chance de saírem mal formados. Estão saindo mal formados. Essa exclusividade não é só da medicina, nós estamos assistindo isso em todos os cursos de nível superior. Sim. Frutos aí desse populismo com relação à ciência. A pátria educadora criou essa aberração. Pseudos doutores, pseudos formados. E aí? Eles já estão se tornando maioria. E eles formarão a próxima geração. Essa é uma indagação muito mais assim nebulosa, complexa, e precisamos consertar. Como, quando, quem o fará? E, ao mesmo tempo, fica um hiato aí grande de técnicos que o mercado podia absorver, de toda a área. Mônica, esse é o grande dilema do papel existencial das universidades. A universidade deixou de ser um berço de ciência e deixou de formar homens de ciência e passou a formar um técnico. Tem um artigo de um grande pensador espanhol, Ortega Gasset, que chama A Bárbara do Especialismo, onde ele cita assim, categoricamente que o mundo moderno está criando um sábio ignorante, um indivíduo que cada vez sabe menos de tudo, para no final saber tudo de nada. É o que querem chamar de generalista, né? Mas é uma aberração porque ele não tem essa erudição, essa nobreza, nenhum requinte intelectual para isso. Não foi preparado para isso. E o indivíduo tem que, primeiro, ter vocação para isso. Então, é uma sucessão de erros que tem criado essas aberrações. Hoje, por exemplo, nós temos faltas de técnicos. Hoje, por exemplo, um bom marceneiro, em termos profissionais, ele ganha melhor que a média dos arquitetos. Mas ninguém quer ser marceneiro. O brasileiro e o Brasil tem aquela colocação de que o trabalho é pecaminoso, é algo inferior. Isso não é assim. É uma depuração cultural que não atingimos ainda. Diante desse quadro, e para a gente caminhar para umas palavras finais, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: em sendo lhe dada a oportunidade de sugerir braços macro de ações para correção de mercado e desse erro pseudo-intelectual da educação, o que o senhor acha deva ser feito ou poderia ser feito num primeiro momento para começar a consertar essa distorção? É muito complexo, não é? Essa teoria aí é o seguinte, na prática, aprimorar o ensino básico, fundamental. Ensino primário. Nós somos de uma geração que as crianças sabiam, tinha uma série de aprimoramento. Hoje formam-se analfabetos funcionais. É um negócio catastrófico. É verdade. Depois, nas universidades. Não,
estipular critérios de competência, de eficiência, e não atingindo esses critérios, fechar. Obviamente, nós não podemos dar títulos graciosamente para indivíduos despreparados. Isso é um problema seríssimo para a sociedade, em todos os segmentos, não é só na medicina. E nós estamos assistindo assim a banalização. Os governos passados conseguiram destruir o ensino primário, o ensino secundário, o superior, destruíram as pós-graduação. Criaram uma E as aberração. pesquisas. E as Sim, pesquisas. sim. Na área médica, especificamente, as pesquisas hoje elas são caríssimas. São assim cifras estratosféricas e nós temos muitas pessoas boas aqui no Brasil, muitos pesquisadores. E se houver um estímulo, nós conseguiremos fazer muitas coisas, apesar de poucos recursos. E o Brasil tem um potencial muito grande para isso. Esse veículo que nós estamos usando agora, que é tão usado pelo grande público, pelo paciente e também pelo médico, agora que eu acredito que a telemedicina vai se confirmar depois da pandemia. Hoje, a Organização Mundial de Saúde considerou a pandemia até o fim de 2021 ainda. Então, até lá já está postergada a telemedicina. O senhor acha que é risco? É futuro? Olha, tá. Primeiro, nós temos que definir o que é telemedicina. Isso aí é uma coisa fundamental. O que é telemedicina? Nós estamos aqui conversando, poderíamos estar conversando presencialmente, poderíamos estar num telefone sem imagens. Ótimo. Ou eu estaria dizendo de uma dor que eu sinto no peito, como é que o senhor ia dizer o que era? É diferente quando eu passo ou chamo de telemedicina a consulta médica. A consulta médica é uma coisa muito mais rica, muito mais cheia de detalhes, onde não é só o diálogo. São detalhes de exame físico, de observação presencial. Às vezes o tom da pele, a cor da pele, eu já levanto uma suspeita. A forma como um paciente caminha, a forma de alguns achados que eu encontro no exame físico, a palpação, a ausculta. Isso é praticamente impossível fazer de modo virtual. Eu não tenho ninguém tem esse poder. Sem dúvida. E isso compromete a consulta. E uma consulta médica, ela é sempre uma caixa de surpresa. O paciente chega, eu não sei qual é o diagnóstico da próxima consulta. Pode vir de tudo, de um resfriado a um tumor maligno, um derrame, um infarto. Então, não existe meia consulta, nem existe meia medicina. E, com certeza, o acesso virtual, ou a consulta virtual, ela é comprometida na qualidade. Isso é indiscutível. E daí? Quem vai responder legalmente, juridicamente e do ponto de vista ético? O médico. Sim. O médico é o responsável por tudo isso. Obviamente que há uma pressão das seguradoras de modo violento, porque vai se economizar muito com essa triagem, entre aspas, por teleconferência ou por videoconferência. E aí? E os diagnósticos errados ou negligenciados? Quem os assumirá? O médico que assumiu esse risco, obviamente. Imperícia, imprudência. E aí fica a interrogação. O que virá? Bom, vamos separar agora o tempo em duas etapas. Pré-Covid. O Conselho Federal de Medicina, que é quem legalmente tem o poder de definir a profissão médica, os atos médicos no Brasil, havia revogado todas as possibilidades de telemedicina. Com o advento da Covid, o nosso legislativo, judiciário pressionaram por lobby e empurraram temporariamente a permissão para isso, sem ter juridicamente competência para isso. Mas o Brasil virou essa torre de Babel e estão tentando empurrar, vamos dizer, esse monstro com uma maquiagem e deixá-lo mais bonito para todos agradarem. Alguns encaram como uma modernidade. Quando nós falamos que é ruim, somos acusados de reserva de mercado, Sim. somos acusados de
sermos retrógrados, ou Isso. não aceitarmos a modernidade. Quer dizer, são jargões, frases, mas o que há por trás disso nunca é colocado, é sempre colocado de uma forma assim pejorativa, o que é muito ruim, porque no final quem sofrerá os danos disso é a própria população. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho Imagina, que por assim, exemplo, sim, sem dúvida. uma Pode dizer. criancinha que só chora, com uma desidratação, uma meningite, sem um exame físico é impossível dar um diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. E aí é que é teoricamente tudo mais fácil, mas o ser humano é muito mais complexo que isso. Sim, sim. Então fica aí a reflexão para o Conselho Federal de Medicina e a Não, sua participação nisso. sim. E você vê o seguinte, o que nós queremos para a população, o que nós queremos para nós, porque nós médicos também somos pacientes, também envelheceremos, também teremos algumas doenças. Existem alguns preceitos éticos e que nós não podemos passar, sabe? A coisa é muito séria. Nós não podemos cruzar uma fronteira de um limite ético. Isso é muito perigoso. Bom, Okay? eu acho que com essa a gente deixa no ar essa reflexão para os médicos e para os legisladores e para a população no geral, que reflita bem antes de se posicionar, inclusive. É interessante, Mônica, hoje está acontecendo um fenômeno de uma certa banalização da ciência. E o leigo acha que tudo é assim muito imediato. O imediatismo ele está presente no comportamento das pessoas em tudo. Tudo é muito banal. Eu tenho um gênio que, num plim-plim, e ele é capaz de tudo. Pergunta a um leigo se ele entra no avião comandado por controle remoto de alguém lá na torre, a 4.000 quilômetros de distância, Verdade. sem um piloto. É mais ou menos a Verdade. mesma coisa. Ah, mas tem uma câmera acoplada. Eu comando à distância. Eu acho tudo isso muito bonito, mas eu prefiro, e eu confio, não é nem preferência, eu confio na experiência e no... Eu acho que a medicina é mais complexo que isso tudo. Chegaremos, talvez, um dia, tecnologicamente, a isso, mas ainda estamos um pouco distantes. Só para ilustrar, não sei se temos tempo, tem um projeto da NASA muito interessante que chama DataGlove. Ele foi idealizado para os primeiros voos a Marte. A ida a Marte, a previsão é em torno de 2 anos e pouco para ir, 2 anos e pouco para voltar. Então, daria perto de 5 anos terrestres entre a ida e a volta. Imagina a seguinte situação. No meio do caminho, um astronauta tem um apendicite. E aí? Meu Deus, já está me dando uma claustrofobia aqui. Mas olha que interessante. Um segundo astronauta colocaria uma luva com sensores e, por um sistema de rádio, ele conectaria a Terra e eu numa câmera, comandaria as mãos desse astronauta por uma outra luva aqui que eu colocaria, faria a cirurgia desse astronauta, ele seria, vamos dizer assim, um pai de santo. Eu incorporaria o meu comando das mãos nas mãos dele. E depois o exército americano incorporou isso também para tropas de elite. Imagina uma tropa de alta tecnologia, no meio da noite, entra num lugar, sai de um porta-aviões, desce no local e alguém é ferido. Ele pega um tablet, liga para o porta-aviões e o médico assume o comando a 1.000 quilômetros de distância. Opera à distância. Essa tecnologia está pronta. Uhum. Está toda pronta. Mas tem um ser humano por trás disso tudo. Sim, sim. Aí que entra o detalhe. A tecnologia, ela não é uma atividade, um fim. Ela é um meio, claro. Ela é um meio para nós chegarmos, entende? Ela não substitui o homem, ela não vai transpor em nada. Só que tem horas que eu tenho que estar presente, não tem como. Okay? Claro. E eu o acho ato que... médico. Claro, e com essa reflexão, eu acho que a gente entende que ainda não há nada que substitua o conhecimento
a presença, a observação, a sabedoria no sentido de intelectualidade, de conhecimento, de experiência, de estrada, do que o homem. Então, que a Tem um máquina autor, seja nossa aliada só. e tem uma coisa muito mais importante, que é o olhar e a atenção de um médico. Isso tem um efeito fantástico. Tinha um grande autor chamado Portes. Portes dizia que não há medicina sem confidência, não há confidência sem confiança e não há confiança sem entrega. Então, o ato médico ele implica numa permissividade, numa entrega do paciente com seus problemas, com suas angústias ao médico que o atende. E esse compromisso de dignidade, de responsabilidade, ele é fundamental. Quantos transtornos de ansiedade, depressão, angústia são resolvidas, atenuadas num consultório médico? E com certeza não vai ser por teleconferência que se faz essas coisas. Eu acho que com essa a gente encerra com essa frase maravilhosa que eu vou levar para toda a minha vida. Eu agradeço demais a sua presença e o seu dividir com a gente toda essa visão de mundo. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Até lá.